Vamos iniciar a quarta etapa desta quinta parte com a ajuda de Deus. Esta quarta etapa terá 1h07 de duração. Muito bem. Segunda maneira pela qual a fome entraria na Terra seria através de tragédias climáticas provocadas pelo HAARP, como também através de tragédias naturais. Outro dia, irmãos, eu, viajando de avião, acabei conhecendo um senhor, o qual é um cientista. Inclusive, ele viaja o mundo inteiro fazendo palestras. Resumindo, no meio de várias conversas, ele acabou me falando que do ano 2012 para cá, aconteceu um fenômeno na Terra, o qual eles, os cientistas, ainda não sabem o que é, porém, o que está acontecendo é que de lá para cá, tudo está mudando na Terra. Disse ele que os cientistas estão perdidos, pois de lá para cá nada mais funciona, as previsões, os cálculos. E aí, irmãos, depois que eu escutei isso, eu pensei, bem, isso bate com o que o Senhor revelou a respeito da abertura do terceiro selo do Apocalipse, o qual ocorreu em 2012, e que seria a entrada da fome no mundo. Revelação de Deus. Foi então que eu fui consultar ao Senhor. E sabem o que o Senhor disse? Disse o Senhor que aquele alinhamento planetário que houve no dia 21 de dezembro de 2012, o qual acontece a cada 26 mil anos, e este alinhamento fez com que todos os planetas do Sistema Solar ficassem alinhados com o Sol. Isso provocou uma mudança aqui na Terra. Foi aí que eu perguntei ao Senhor, mas Senhor, por acaso foi o eixo da Terra que virou? E aí o Senhor respondeu, não. Então eu perguntei, mas então o que foi? Aí o Senhor respondeu que não adiantaria ele falar, pois nós não iríamos entender. Então, irmãos, os irmãos podem observar que de 2012 para cá, alguma coisa na Terra mudou, pois o clima está mudando totalmente. Em alguns lugares, chuvas exageradas, em alguns lugares, seca. Segundo este cientista, a água potável no mundo está acabando, e tudo isso está atingindo as lavouras. Terceira maneira pela qual a fome entraria na Terra seria através da quebradeira geral das economias em todo o mundo, do desemprego, da miséria. Falando-se agora do segundo tipo de fome, a fome espiritual, esta se iniciou na congregação também no ano de 2012, quando a maior parte do ministério se levantou contra a voz dos 7 trovões, contra os mistérios de Deus. Mistérios esses que já estava profetizado em 10 de Apocalipse a respeito da sua dispensação, como também estava profetizado no livrinho de mensagens do irmão Franciscon. Quanto às demais igrejas evangélicas que também pertencem a Deus, essas também entraram em um estágio de degeneração espiritual, de corrupção, se afastando desta maneira de Deus. Isso, irmãos, não é nada mais, nada menos do que a palavra de Deus se cumprindo, a fome entrando no mundo. E não há nada que se possa fazer para reverter esta situação. Agora, irmãos, o fato do terceiro selo ter sido aberto em dezembro de 2012, isso não significa que ele teria seu cumprimento total até a abertura do quarto selo. O quarto selo seria aberto e ainda continuariam a se cumprir na Terra os efeitos do terceiro selo. Antes de continuarmos a falar sobre o terceiro selo, vamos dar uma pausa. É muito natural hoje que qualquer um, mesmo que seja um trigo, ao escutar as mensagens do Apocalipse, fique meio impressionado e até mesmo com um pouco de medo. Porém, aqueles que não são espirituais, como também o joio, esses fazem questão de não quererem saber e quando sabem, acabam entrando em pânico. Então agora, os irmãos vejam bem,
Nos Estados Unidos, sempre que um furacão violento vem pelo oceano caminhando em direção ao continente americano, os meteorologistas emitem alertas em todas as cidades que serão atingidas. E eles, irmãos, ao emitirem esses alertas, eles não estão preocupados se irão assustar a população ou se no meio da população existem pessoas que sofrem do coração e que não podem levar nenhum choque. Eles não olham para nada disso. Eles emitem um alerta e ordenam para que o povo saiam das cidades, pois, caso ao contrário, os que ficarem estarão correndo o risco de vida, não é verdade? Então, irmãos, eu estou passando tudo isso que o Senhor tem revelado, não por minha vontade, e sim porque o Senhor mandou passar. Eu estou passando todos esses mistérios do Apocalipse em nome do Senhor Jesus. E a preocupação do Senhor é preparar aqueles que são dele para poderem enfrentar tudo isso que já está às portas. Agora, o Senhor não está preocupado com aqueles que são carnais, com o joio, e não é pelo fato deles estarem se assustando que o Senhor irá deixar de preparar aqueles que são seus, deixar com que aqueles que são seus pereçam. Todos tiveram a chance de se prepararem, e aqueles que rejeitaram, infelizmente, agora terão que arcar com as consequências. Agora, existem aqueles que pertencem a Deus, mas que não quiseram dar ouvidos à voz dos 7 trovões, ou porque foram envenenados pelo joio, ou por imprudência. Quanto a esses, o Senhor também irá salvá-los, porém, através do choro. E aqueles que o Senhor ver que não irão aguentar, o Senhor os ceifará desta terra. Então, irmãos, não é para nós nos preocuparmos com aqueles que se assustam com o cumprimento da palavra de Deus. E foi então aberto o 4º selo. Leitura número 170. Apocalipse 6, versos 7 ao 8. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, e com pestes e com as feras da terra, que vem a ser o homem. Isso não é nada mais, nada menos do que a Terceira Guerra Mundial. Agora, como é que foi formado no mundo este cenário para que acontecesse a Terceira Guerra Mundial? Leitura número 171. Daniel 7, verso 1 ao 7. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no grande mar, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro animal era como leão, e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis que um segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, que tinha 4 asas de ave nas suas costas, tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, qual tinha dentes grandes de ferro, e devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Nesta visão, o primeiro animal que Daniel viu foi um leão,
e este leão possuía asas de águia, as quais depois foram arrancadas. Isso se cumpriu aqui na Terra naquela fase em que Satanás precisava criar um cenário para que acontecesse a Primeira Guerra Mundial. Então, este leão foi Napoleão Bonaparte, o qual foi usado para provocar aquele agito na Europa e fazer com que as nações começassem a se armar. Depois veio um segundo animal, que era um urso, e foi-lhe dito: levanta e devora muita carne. Este é a Alemanha. A Alemanha caiu na Primeira Guerra, se levantou e devorou muita carne. E diz aqui que este urso possuía entre os dentes 3 costelas, as quais simbolizam os 3 países do eixo que na Segunda Guerra Mundial brigaram contra o mundo inteiro, que eram Alemanha, Itália e Japão. Depois apareceu um terceiro animal, que era um leopardo, e foi-lhe dado domínio. Este vem a ser os Estados Unidos, que desde a Segunda Guerra Mundial para cá tem o domínio do mundo, tanto na parte econômica como militarmente falando. E aí vem então o quarto animal, aquele terrível e espantoso, diferente de todos os outros, que tinha dentes de ferro, o qual devorava e fazia em pedaços. Este animal, o Senhor mostrou que é o comunismo. Faz parte do plano da nova ordem mundial com que a Rússia, a China, a Coreia do Norte e o Irã se aliassem para juntos dominarem o mundo e implantarem o comunismo em toda a Terra. No ano de 2008, o Senhor revelou que a Terceira Guerra Mundial iria se iniciar no mês de junho de 2019. E o Senhor mostrou também que 3 meses depois, ou seja, em setembro de 2019, o Brasil seria dominado, e aí, mais 2 meses, em novembro de 2019, seria decretado o fechamento de todas as igrejas. Como nós já falamos, os Illuminatis não querem que o planeta Terra seja destruído através de uma guerra nuclear. Sendo assim, eles esquematizaram meticulosamente como é que teria que ser a Terceira Guerra Mundial. Dando uma pequena pausa, os irmãos sabem que os Illuminatis, através dos seus serviçais, a maçonaria, em todos os países do mundo, eles manipulam a economia, a religião e principalmente a política, como se fosse um tabuleiro de xadrez. Só que eles fazem a coisa de um jeito que os seres humanos normais, o que por sinal é quase que a totalidade da humanidade, enxerguem tudo de uma maneira diferente. Então vamos dar um exemplo. Aqui no Brasil, a Lava Jato é vista pelo povo como uma coisa boa, como uma caçada a políticos e empresários corruptos, principalmente àqueles que roubaram a Petrobras. Até os próprios integrantes da Lava Jato, como procuradores, juízes, também pensam desta maneira. Só que na realidade, irmãos, a Lava Jato foi instituída pelos Illuminatis, através da maçonaria, com o objetivo de mexer no tabuleiro político do Brasil, ou seja, tirar de cena os políticos que não estão alinhados com eles. Por exemplo, não interessava para a maçonaria da direita deixar com que o comando do país estivesse na mão da maçonaria da esquerda, no caso Lula, Dilma. Eles permitiram com que eles ficassem no poder até quando eles estavam sendo úteis. Os irmãos estão entendendo? E no cenário mundial não é diferente. Então agora os irmãos vejam o que o Senhor mostrou neste sentido. A jogada que os Illuminatis estão fazendo no mundo para que as coisas aconteçam do jeito que eles querem. Os irmãos, olhem o que o Senhor mostrou. Em todo o mundo, todos os governantes que querem a implantação da nova ordem mundial são chamados de globalistas. Entre eles, todos os presidentes da Rússia anteriores a Vladimir Putin, os da China, Coreia do Norte, Índia, Irã, Vietnã, Cuba, como também em países que não são comunistas, como a França,
a Europa em geral e também o Brasil. E agora, pasmem, nos Estados Unidos, a maioria dos integrantes do Partido Democrata, os quais pertencem à maçonaria, como, por exemplo, o ex-presidente Obama, Clinton. Só, irmãos, que se os Illuminatis deixassem a coisa correndo desta maneira, com certeza a nova ordem mundial seria implantada no mundo, porém, sem que fosse justificável uma guerra nuclear. E se isso acontecesse, iria atrapalhar o plano da redução populacional da Terra. Mas, como provocar uma guerra nuclear se todos os governantes estão do mesmo lado, ou seja, todos querem a mesma coisa? Então agora vamos falar sobre como que os Illuminatis idealizaram que teria que ser a Terceira Guerra Mundial sem que o planeta fosse destruído. Em uma primeira fase, seria quando todos os países do mundo fossem infectados com o novo coronavírus, e o senhor mostrou que quando chegou em junho de 2019, um laboratório nos Estados Unidos já havia concluído o trabalho de desenvolvimento do novo coronavírus. Foi aí que os Illuminati se reuniram e chegaram à conclusão de que tudo já estava preparado para que a Terceira Guerra fosse iniciada. Então, irmãos, foi em junho de 2019 que eles bateram um martelo e que teve então início a Terceira Guerra Mundial. Os Illuminati, então, fizeram uma manipulação entre um cientista americano, o qual trabalhou no projeto do novo coronavírus, com os chineses, para que o cientista vendesse por uma alta soma de dinheiro o vírus para eles. Depois, esta trama foi descoberta e o cientista foi preso. E a imprensa americana chegou a noticiar, porém, o governo abafou o caso, pois pegaria mal se a opinião pública mundial soubesse que o coronavírus foi desenvolvido nos Estados Unidos. O senhor mostrou que antes da Terceira Guerra ser decretada, os Illuminatis já se assentaram na mesa de negociações com os globalistas da Rússia, da China, da Coreia do Norte e do Irã, e aí eles já fizeram a divisão do mundo pós-guerra. A Rússia ficou com toda a América, inclusive o Brasil, porém a China teria participação no território brasileiro. Então vejamos bem, a Rússia ficaria no governo, porém a China teria uma participação no território nacional. E foi por isso que os chineses já começaram a investir no Brasil há muitos anos atrás. E o senhor mostrou que quando chegou em agosto de 2019, os chineses já eram donos de 46% de todas as terras agricultáveis do Brasil, 51% de todas as terras brasileiras que possuem minérios, 47% de todas as empresas brasileiras dos mais variados segmentos. Eles se associaram também à Rede Globo, à TV Bandeirantes, como também várias emissoras de rádio espalhadas pelo país. E aí, irmãos, como a corrupção está instaurada em todos os países do mundo, como o dinheiro sempre fala mais alto, através da corrupção, os chineses conseguem tomar o controle de qualquer país que eles queiram. Como nós já falamos, o senhor revelou em 2008 que a Terceira Guerra Mundial teria seu início em junho de 2019. Quando chegasse em setembro, o Brasil estaria dominado, e quando chegasse em novembro, seria decretado o fechamento de todas as igrejas. E se cumpriu. O senhor mostrou que em setembro de 2019, os chineses compraram 345 deputados federais, 39 senadores e 8 membros do STF. Então, irmãos, a partir de setembro de 2019, quem passou realmente a mandar no Brasil foi o presidente Xi Jinping. Isso, irmãos, é para que nós vejamos que o Senhor cumpre tudo o que ele fala, porém não do jeito que nós esperamos.
O Senhor sempre vem por um caminho diferente. Sempre foi assim. Muito bem. Voltando a falar sobre o coronavírus, quando em novembro de 2019 a China, que estava com a posse do vírus, ela isolou uma parte do seu território e lançou ali o vírus sobre o povo. E a partir de que o vírus foi lançado, estava então decretado o fechamento das igrejas, como o Senhor havia falado, em novembro de 2019. Porém, não aconteceu do jeito que nós imaginávamos, mas aconteceu. Então, irmãos, falando a respeito de como os Illuminatis planejaram a Terceira Guerra Mundial, em uma primeira etapa, com a disseminação do coronavírus, iria se estabelecer uma quarentena em todo o mundo. O principal objetivo desta quarentena seria enfraquecer e quebrar todas as economias do mundo ocidental. Eles sabiam que 80% daqueles que fossem contaminados pelo coronavírus iriam sobreviver e que só de 1 a 3% é que iriam morrer. Justamente os idosos, aqueles que possuem doenças crônicas, os dependentes químicos. E sendo assim, o coronavírus foi projetado para matar milhões de pessoas em todo o mundo. Revelação de Deus. Uma vez que o vírus foi disseminado, eles programaram que esta fase, a primeira fase, seria dividida em 3 etapas. A primeira etapa seria uma quarentena bem prolongada em todo o mundo, para que as economias de todos os países fossem paralisadas. E para que isso acontecesse, os chineses compraram, revelação de Deus, no mundo inteiro, políticos, membros do judiciário, enfim, eram os Illuminatis, através da China, manipulando a maçonaria da segunda camada da pirâmide. E aí, o objetivo era, em nome de salvar vidas, provocar o desemprego, quebrar os pequenos comerciantes, fazer com que todos aqueles que necessitam de trabalhar para poder sobreviver ficassem sem as suas fontes de renda, enfim, provocar uma quebradeira geral, causar um caos total, tudo em nome de salvar vidas. E para que isso acontecesse, eles iriam provocar quantas ondas de coronavírus fossem necessárias, porque com certeza somente a primeira onda não seria suficiente. E aí, quando também as grandes empresas estivessem quebradas, os chineses então chegariam e comprariam tudo a preço de banana, sendo que foi prometido aos governadores uma comissão gorda, por eles terem proporcionado com que tudo isso acontecesse. Os governadores ficariam também com a incumbência de obrigar a população a usar máscaras, a fazer testes, só que com um detalhe: tudo teria que ser comprado da China, pois a China sim teria estoque de testes, estoque de máscaras, estoque de respiradores. E aí, o Senhor mostrou que tanto os testes como as máscaras já viriam da China contaminados com o coronavírus. E foi por isso que mesmo os países que fizeram o isolamento social violento, como a Itália, a Espanha, principalmente os Estados Unidos, o vírus se propagou de uma forma incompreensível. Por exemplo, nos Estados Unidos, no mês de fevereiro de 2020, haviam um pouco mais de 50 pessoas infectadas com o coronavírus. 3 meses depois, no final de maio, com isolamento e tudo, os Estados Unidos ultrapassou a marca de 1 milhão de contaminados. O plano da nova ordem mundial é fazer com que todas as igrejas se unam, formando somente uma religião, a qual o Apocalipse chama de Babilônia. As igrejas serão obrigadas a se unirem, e é isso que os anciões maçônicos que estão dentro da congregação irão tentar fazer, convencer o povo de que é lei e que é necessário com que nós estejamos dentro da lei. Só que aqueles que são de Deus, tanto do ministério como do povo, não irão aceitar esta união. Consequentemente,
o povo de Deus passará a se reunir em pequenos grupos e sem placa de identificação. Mas por quê? Porque, se a igreja for legalizada, ela será obrigada a se unir às demais. E aí então, desta maneira, é que estará completa a limpeza física na obra de Deus. Que o Senhor então descerá com a sua glória no meio do seu povo, como nunca havia descido antes. E os joios ficarão somente olhando do lado de fora, pois a porta da graça estará fechada definitivamente para eles. Então, irmãos, os anciões maçônicos iniciaram um processo de mudanças, principalmente mudanças na doutrina, para que a congregação possa se adaptar à nova ordem mundial, para que ela tenha condições de se unir à Babilônia. E por este motivo foi que o Senhor, através desta movimentação da revelação dos seus mistérios, ele fez com que a sua obra, a qual é aqueles que pertencem a ele, continuem dentro da doutrina, como foi desde o princípio. Sendo assim, o povo de Deus que creu na voz dos 7 trovões, hoje é aquela obra de Deus original, sem nenhuma alteração na doutrina. Dando uma pausa, uma curiosidade. Todos os filhos de Deus, os quais o Senhor os enriqueceu através dos seus mistérios, acabam notando que depois que receberam este conhecimento, parece que já não há tanta necessidade de congregar, parece que não se entusiasmam mais com coisas pequenas. E isso, irmãos, é verdade mesmo, por 2 motivos. Primeiro, materialmente falando, uma pessoa quando acaba de cursar uma faculdade, não faz sentido nós queremos fazer com que ela estude matérias do curso primário, não é verdade? E segundo, este é o principal motivo. O Senhor, através deste conhecimento, nos estruturou para que nós possamos atravessar os dias maus, aqueles dias em que nós não poderemos mais congregar, buscar a palavra. Neste tempo, todos passarão a ter uma ligação direta com Deus. Esta obra que o Senhor fez dentro de cada um de nós fez com que nós ficássemos espiritualmente autônomos, isto é, fez com que nós pudéssemos atravessar os dias maus sem termos que ficar dependentes de congregar ou de buscar a palavra. Está claro? Muito bem. Só que tem o seguinte, irmãos. Nessas alturas, apesar de tudo isso estar acontecendo no mundo, a palavra de Deus continuará na terra para todos aqueles que pertencem a Deus. Isto porque, quando foi aberto o terceiro selo, foi dito: não danifiques o azeite e nem o vinho. A palavra que é o azeite continuará na terra, e o vinho, que simboliza perdão de pecados, também continuará. Muito bem. Continuando a falar sobre o 4º selo, o qual significa a Terceira Guerra Mundial, após a primeira onda do coronavírus, viria uma segunda onda, novos lockdowns, isso em todo o mundo. Para quê? Para forçar ainda mais a quebradeira das economias do Ocidente. Depois, então, viria a vacinação obrigatória por lei, isso em todo o mundo. E esta vacina será o principal objetivo do coronavírus. Mas por quê? Porque nesta vacina iriam conter metais pesados, os quais iriam danificar o sistema imunológico das pessoas, provocando a princípio tromboses, AVC, infartes, e depois, dentro de um prazo de 2 anos, aí sim, ela se transformaria em uma arma de destruição em massa. Isso porque todos que a tomaram teriam a sua genética alterada, ficando com o sistema imunológico destruído e assim desta maneira ficariam desprotegidos contra todas as doenças, vírus, bactérias. E aí então essa arma irá provocar uma mortandade em massa, inimaginável. Só que para isso eles iriam novamente arrumar uma desculpa, dizendo que o coronavírus teria infectado mais algum outro tipo de animal e que devido a isso ele sofreu uma mutação.
E esta mutação é que seria a causa desta mortalidade indiscriminada, e não a vacina. Por causa disso, então, eles iriam decretar lockdowns geral e mais. Para quem se recusasse a tomar a vacina, esses teriam que ser confinados em centro de isolamentos, o qual é o nome mais bonito que eles irão dar para os campos de concentração. Seriam também criados passaportes sanitários para impedir com que aqueles que não quisessem tomar a vacina também não pudessem viajar. Só que agora, irmãos, vamos dar uma pequena pausa. Irá acontecer um pouco mais lá na frente que nós, por amor ao Senhor Jesus e por não querermos negar a nossa fé, nós acabaremos sendo presos, indo para campos de concentração e até para os paredões. Isso é uma realidade. Agora, com relação a não querer tomar essas vacinas, o Senhor mostrou uma coisa muito importante para nós. Disse o Senhor que não é por causa de não querer tomar a vacina que nós teremos que nos sujeitar a ir para um campo de concentração. Mas por quê? Porque disse o Senhor que quando a vacinação se tornar obrigatória, nós, o seu povo, poderemos orar a Deus e irmos tomá-la, pois o Senhor neutralizará os efeitos da vacina em nós. Os irmãos, olhem a bondade do nosso Deus. Continuando, aí, irmãos, o isolamento social irá apertar, trazendo com ele o desemprego, a fome, começará a faltar alimentos, começará a faltar também tudo o que é industrializado, porque eles irão quebrar a cadeia de produção. Eles também irão aprovar leis que farão com que as nossas casas não sejam mais invioláveis. Isso significa que as autoridades sanitárias, como também a polícia, a hora que eles quiserem, eles poderão invadir as nossas casas. Tudo em nome de salvar vidas. E aí, quando tudo estiver transformado em um caos, aí eles virão com a solução para a humanidade. Irmãos, os Illuminati são assim mesmo. Eles criam um problema para depois apresentarem a solução. E qual será esta solução que eles irão apresentar? Serão duas. Primeira, toda a população passará a receber uma renda mínima do governo, isso a nível mundial. E o Senhor mostrou que, por exemplo, aqui no Brasil, esta renda será de R$ 700 por mês para cada pessoa. Então, os irmãos, vejam que hoje já é quase impossível viver com uma renda desta. Então, os irmãos, imaginem quando a caristia já estiver implantada no mundo. E segunda solução, como toda a população estará endividada, quebrada, o governo então decretará o perdão de todas as dívidas em troca de todos os bens materiais que as pessoas possuem. Ou seja, ninguém mais será dono de nada. Tudo passará a pertencer ao governo, ficando assim desta forma o comunismo implantado no mundo inteiro. E o Senhor mostrou também que eles irão afirmar para a humanidade que o dinheiro em papel é um grande transmissor de vírus e que por este motivo o dinheiro terá que desaparecer, sendo implantado em seu lugar o dinheiro digital. Sendo assim, quem tiver dinheiro depositado em banco receberá um cartão magnético, o qual servirá como um cartão de débito, e a pessoa poderá movimentar a sua conta normalmente. Agora, quem tiver dinheiro que não estiver guardado em banco, este não valerá mais nada. Mas, no fundo, qual é o motivo para que eles queiram implantar o dinheiro digital? É para que lá na frente, quando vier o sinal da besta, quem não tiver este sinal ficará impedido de movimentar o dinheiro digital. Consequentemente, ficará impedido de comprar e vender. E será quando também irá entrar em ação o HAARP, primeiro nas regiões mais pobres do mundo, como a África, a Ásia, a América do Sul, e depois então na Europa. E aí, os Illuminatis, através de manipulações, irão remover Vladimir Putin do poder,
e irão colocar em seu lugar um globalista. E aí, como já está programado por eles, a Rússia irá desfechar um ataque surpresa de mísseis nucleares contra os Estados Unidos, sendo que os Estados Unidos também irão revidar. Porém, os Estados Unidos será totalmente destruído, sumirá do mapa. O senhor mostrou também que serão atingidos por ataques nucleares localizados a Inglaterra, Alemanha, França e Itália. Consequentemente, morrerá a quarta parte da população do mundo, e aí o mundo inteiro será dominado por este animal, inclusive o Brasil. E sendo assim, como este animal, terrível e espantoso, irá dominar o mundo, nada mais apropriado que o quarto animal, o qual é a águia, dissesse: vem e vê. E este animal possui o símbolo da águia, por quê? Porque ele também é inatingível. Nada poderá detê-lo. Então agora, vamos ver o que o Apocalipse fala a respeito de tudo isso, o qual nós falamos. Leitura número 172. Apocalipse 14, verso 17 ao 19. E saiu do templo que estava no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. Isso, irmãos, está se referindo à Terceira Guerra Mundial, a qual, como nós já vimos, ela não poderia ser uma guerra nuclear global, e sim teria que ser através de tsunamis, terremotos e furacões provocados pelo HAARP, como também por vírus criados pelo homem em laboratórios. Só que não tanto pelos vírus, e sim pela vacina contra esses vírus, as quais irão danificar e enfraquecer todo o sistema imunológico dos seres humanos, provocando uma mortandade inimaginável. Refere-se também a um ataque nuclear contra os Estados Unidos, como também ataques nucleares localizados sobre a Inglaterra, a França, a Itália e a Alemanha, como também refere-se a pestes provocadas por vírus e principalmente pela fome, a qual seria instaurada em toda a terra. Então este anjo estava lançando sobre a terra a sua foice para que fosse tirado da terra uma grande parte da humanidade que não pertencem a Deus, os traidores, os quais o Apocalipse simboliza-os como sendo uvas da vinha da terra, as quais serão lançadas no lagar da ira de Deus. Lagar é um tacho muito grande, aonde são lançadas as uvas para que elas sejam esmagadas. Só que no meio desta ceifa, a qual irá retirar da terra uma grande parte daqueles que não pertencem a Deus, está também embutida a colheita do Senhor Jesus. E esta irá tirar da terra a grande maioria daqueles que pertencem a Deus, tanto o povo da realeza como o povo das outras igrejas evangélicas, como também os trigos isolados, judeus, inocentes. Leitura número 173. Apocalipse 14, verso 14 ao 16. E olhei, e eis que uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e cega, é já vinda a hora de cegar, porque a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Isso simplesmente significa, irmãos, a volta do Senhor Jesus.
E o Senhor mostrou, revelação de Deus, que isso já aconteceu no ano de 2017. Irmãos, a volta do Senhor Jesus já aconteceu. O Senhor Jesus, juntamente a todos que pertencem à realeza e que já estavam naquela festa no céu, eles já desceram, já passaram pelos planetas aonde existiam ETs que foram fiéis, os quais já se ajuntaram a este grupo. E agora eles já estão todos aqui na terra, sobre as nuvens, para que seja realizada a colheita do Senhor Jesus. Então tiveram irmãos que me perguntaram: mas irmão, se a volta do Senhor Jesus já aconteceu no ano de 2017, como então que não houve nenhum sinal, nenhum aviso? Leitura número 174. 1 Tessalonicenses 5, verso 2. Preste atenção. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Leitura número 175. Lucas 12, verso 39 ao 40. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a hora em que havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Então, irmãos, a vinda do Senhor Jesus já aconteceu. O Senhor Jesus já não está mais assentado à direita de Deus, e sim, ele está aqui nas nuvens para fazer a sua colheita e o arrebatamento final. Um agricultor, irmãos, quando está se aproximando a época da colheita, acontece muitas vezes que algumas plantas já estão no ponto de serem colhidas antes mesmo da data determinada para a colheita. Essas o agricultor já as colhe, pois se ele deixar para colhê-las na época da colheita, essas plantas passarão do ponto e acabarão se estragando. Quando chega o dia de se iniciar a colheita, se a plantação é muito grande, o agricultor não irá fazer toda a ceifa em um só dia. Isso poderá durar uma semana ou até mais. Agora, a plantação do Senhor aqui na terra, ela é muito grande. E nesta plantação tem o povo que pertence à realeza, o povo das outras igrejas evangélicas, os trigos isolados, os inocentes, o povo judeu, etc. E esta colheita do Senhor iria se iniciar assim que começasse a Terceira Guerra Mundial. E ela irá até maio de 2029. E aí sim é que serão tocadas as trombetas, o Senhor Jesus aparecerá sobre as nuvens, juntamente com os seus anjos, e aí todo o olho aqui na terra o verá. E será quando ele fará o arremate da colheita, quando ele irá tirar desta terra os últimos 51 mil, os quais são aqueles que ganharam o direito de passar por esta terra sem ter que morrer. Então, irmãos, a maioria do povo pensa que a volta do Senhor Jesus será quando as trombetas tocarem e ele aparecer sobre as nuvens. Mas não é. Quando isso acontecer, isso será o arremate da colheita. E os irmãos sabem o porquê de o Senhor fazer a colheita desta maneira? Simplesmente porque a grande maioria do seu povo não poderia sair desta terra sem ter que morrer, para que com a morte dos seus corpos eles pagassem os seus pecados originais. Então foi por isso que o Senhor deixou aqueles que não iriam precisar morrer para o fim. No tempo dos apóstolos, o Senhor mandava com que eles anunciassem ao povo que a volta do Senhor Jesus já estava próxima. E se cumpriu. Por quê? Porque no ano 70, toda a igreja foi retirada desta terra. Agora, quanto à maioria, os quais precisam morrer, e o que o Senhor está levando, o que acontece com eles? Quando seus corpos terrestres morrem, quando eles saem de seus corpos, instantaneamente
eles já entram em seus corpos celestiais, já vão para as nuvens para se ajuntarem com os demais. E aí eles irão aguardar o arremate da colheita. Só que como agora eles estão na frequência de tempo do céu, esses 9 anos que eles terão que esperar, para eles que estão na frequência de tempo do céu, revelação de Deus, o Senhor mostrou que faltam apenas 5 minutos. Leitura número 176, Mateus 13, verso 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Uma observação, somente para que fique mais claro de os irmãos entenderem, quando nos áudios nós falamos sobre joio, nós falamos sobre o joio que está dentro da congregação e também falamos sobre o joio geral, o qual está no mundo. Isso para que fique bem diferenciado. Agora, neste ponto, o Senhor Jesus está se referindo à separação do trigo e do joio dentro das igrejas, tanto a graça de Deus, como também as demais igrejas evangélicas que pertencem a Deus. Agora, em uma outra parte, o Senhor Jesus falou assim: eis que o semeador semeou o trigo. À noite veio o inimigo e semeou o joio. Resumindo, o Senhor Jesus explicou: o trigo são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, e o campo é o mundo. Então, aqui nesta passagem, o Senhor Jesus estava se referindo a toda a humanidade, pois ele não falou que o campo era a congregação e nem a sua graça. Então, isso, irmãos, é o que acontecerá no fim do mundo. Então, irmãos, esses 2 pontos mostram claramente a diferença entre tirar o joio do meio do povo de Deus, o que será a limpeza física, e julgar todo o joio que passou pela terra, o juízo final. Então, tiveram irmãos que me fizeram a seguinte pergunta: se o Senhor Jesus já desceu do céu para fazer a sua colheita, e se ele irá ficar sob as nuvens no nosso tempo por mais 9 anos, até maio de 2029, então a pergunta é a seguinte: ele ficará aqui na frequência de tempo do céu ou da terra? E se for da terra, 9 anos não seria muito tempo para ele ficar aqui? Vejamos bem, o Senhor Jesus, ele estava assentado à direita de Deus. Só que ele, mesmo estando no céu, ele estava cuidando da sua obra aqui na terra. Ele estava na frequência de tempo da terra. E esses 2000 anos, os quais ele ficou ligado na terra, para ele não teve problema. Isso porque ele é eterno, ele não se cansa, ele não possui ansiedade alguma, ele nunca se enjoa, simplesmente porque ele é perfeito. E agora, que ele irá ficar 9 anos sobre as nuvens, na frequência de tempo da terra, para ele continua igual. É a mesma coisa. A única coisa que mudou é que ele estava no céu e agora está na terra. E não é só isso. Ele depois também passará um milênio aqui, 1000 anos na frequência de tempo da terra. E como já dissemos, ele não se cansa, ele não tem ansiedade, ele não enjoa. Agora, o Senhor Deus, através do irmão Franciscon, deixou um recado para o seu povo, o povo que estaria passando pela terra nos dias de hoje. Leitura número 177. Vamos ler o que diz no livrinho de mensagens, na página 63. Os meus filhos não devem juntar tesouros nesses últimos dias, e, se assim o fizerem, serão em breve tomados e possuídos pelo Anticristo. Então agora, irmãos, vamos começar a falar sobre o que acontecerá após a Terceira Guerra Mundial. Com o mundo
totalmente dominado pelo comunismo, os aliados farão a divisão do espólio da guerra e serão colocados 10 governadores para governarem o mundo. O senhor mostrou que o governante da Rússia governará também o Canadá, os Estados Unidos, que nessas alturas estará totalmente destruído, e aí ele colocará 2 governantes na América do Sul, um para governar o Brasil e o outro para governar o restante da América do Sul. Colocará também 2 governantes para governar toda a Europa e um para governar a África. A China se apossará do restante da Ásia e colocará ali um governante, e este passará a governar toda a parte conquistada da Ásia. A Coreia do Norte anexará para si a Coreia do Sul, como também o Japão, e o Irã anexará a ele todo o Oriente Médio, inclusive Israel. Então, irmãos, esses são os 10 reis, os quais o Apocalipse fala que passarão a dominar todo o mundo. Nessas alturas, todas as economias dos países estarão quebradas e ainda continuarão as tragédias climáticas, as doenças, a fome, a morte por vírus. Passará então a haver escassez de alimentos, consequentemente, a carestia. Foi quando então eu orei a Deus e perguntei para o Senhor: Senhor, aqui fala em 1 medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Aquela medida antiga que se usava no passado, o que equivaleria hoje em gramas? E também, 1 dinheiro daquela época, o que equivaleria hoje em reais? Então o Senhor respondeu que 1 medida daquela época equivale a 270 gramas hoje, e 1 dinheiro daquela época equivale hoje a 25 reais. Então os irmãos vejam bem, 1 medida de trigo por 1 dinheiro, ou seja, 270 gramas de trigo por 25 reais. Isso só para que nós tenhamos ideia do que será essa crise, a falta de alimentos, a carestia. Continuando a falar a respeito do mundo pós-guerra, agora sim, os governos do mundo, os comunistas, irão proibir o funcionamento de toda e qualquer igreja que não estiver integrada à Babilônia. Isso significa que aqueles 5 reinos espirituais que existiam na Terra terão que se unir à Babilônia. Ficará proibido por lei que se façam cultos, reuniões, que se fale em Deus. Só que o Senhor mostrou que nesta fase continuarão havendo os batismos, as santas ceias, porém, tudo às escondidas. Então, por exemplo, em um batismo não haverá mais o culto, cantares de hinos, e sim, o ancião fará apenas uma oração e em seguida já batizará as almas. E nessas alturas, irmãos, como a limpeza que o Senhor já está fazendo em sua obra já estará concluída, consequentemente, muito pouca irmandade participará dos cultos. E o Senhor mostrou também que nesta fase, além do mundo estar dominado, como nessas alturas a fome já estará instaurada no mundo, o Senhor mostrou que será decretado o racionamento de comida controlado através de cartão magnético, aquele cartão que todos ganharam para poder movimentar o dinheiro digital. Mas, por que cartão magnético, se nessas alturas o chip já foi implantado em toda a humanidade? Porque, irmãos, como nós já falamos, a implantação deste chip acontecerá em 3 fases. Na primeira fase, ele irá substituir todos os documentos pessoais. Depois, em uma segunda etapa, ele irá substituir todos os cartões de crédito. E somente depois, em uma terceira etapa, é que ele irá substituir aquele cartão que servia para movimentar o dinheiro digital. Agora, quanto à substituição desse cartão pelo chip, o Senhor mostrou que ela terá início no ano de 2024 e será concluída no ano de 2025.
Cada cidadão será cadastrado em um supermercado e terá uma cota pequena de alimento. E esta cota, irmãos, será tão pequena que ficará impossível que um ser humano consiga se manter um mês inteiro. Porém, para os filhos de Deus, dará e irá sobrar. Por quê? Porque o Senhor multiplica. O Senhor irá amenizar ao máximo todo este sofrimento para aqueles que são dele. Os irmãos lembram que no tempo do comunismo na Rússia era proibido falar em Deus, professar crença em Deus, sendo que isso podia dar até cadeia para os infratores. Porém, para os muçulmanos, eles faziam vistas grossas. Os irmãos sabiam disso? Tanto é que hoje na Rússia tem mais muçulmanos do que em qualquer país do Oriente Médio. A Rússia hoje é o maior país muçulmano do mundo. Quando eles dominarem o mundo, tudo que é igreja, tudo que é crença, terão que ser fechados. Ou melhor, terão que se unir à Babilônia. Porém, para os muçulmanos, eles continuarão a fazer vistas grossas. Falando mais claramente, todas as religiões serão obrigadas a se unirem à Babilônia, menos os muçulmanos. Ficou claro? Mas espera aí, se ficará proibido se fazer cultos, reuniões, proibido em falar em Deus, mas então, como é que fica a Babilônia? Se for proibido falar em Deus, então eles irão falar o quê? Ela não será uma igreja? Leitura número 178. Apocalipse 13, verso 4 ao 6. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e de todos os que habitam no céu. Os irmãos estão vendo quem é este homem que se disfarça, que fala em Deus, que aparece perante a humanidade como sendo um homem santo? Os irmãos estão vendo, na realidade, quem é ele? Vamos imaginar que o governante de um país fosse um governo mau e que estivesse prejudicando toda a população, e todo o povo odiasse esse governo. O que aconteceria se chegasse uma pessoa e começasse a elogiar esse governo? Logicamente, ele passaria também a ser odiado pelo povo, não é verdade? Então, irmãos, nessas alturas, Satanás irá colocar na mente do povo o seguinte: mas que Deus é esse que criou os filhos dele, colocou todos na terra para matá-los de fome? As criaturas passarão a odiar Deus, passarão a odiar tudo o que é igreja, tudo o que é crença. E como nós defendemos Deus, nós passaremos a ser odiados por todos. Então, irmãos, vamos ler o que o Senhor Jesus falou a respeito deste período. Leitura número 179. Marcos 13, verso 8 ao 13. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isto será o princípio de dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas. Sereis açoitados e sereis apresentados ante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gentes. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer, e sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome.
Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. É nessa fase, então, irmãos, que os soldados, através de denúncias que serão feitas, chegarão a famílias de crentes de joio e perguntarão: vocês são crentes? Eles dirão: não. Mas vocês conhecem o ancião da localidade? Ah, conheço. E irão entregar. Pais entregando filhos, filhos entregando pais, sendo que é nesta fase que os filhos de Deus serão aborrecidos e odiados por todos. Então agora, irmãos, vamos voltar um pouco atrás no tempo, até setembro de 2021. Foi quando aconteceu na Terra um fato muito significativo, o qual desde o ano de 2008 o Senhor já havia revelado que isso iria acontecer. Leitura número 180. Apocalipse 13, verso 1 ao 4. Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E é aí então, neste quarto selo, que irá acontecer um fenômeno. Irá se levantar a besta, a qual nós não precisamos falar quem é, os irmãos já sabem. E assim sendo, a besta passará a ser o comandante supremo da Babilônia, a qual é a união daqueles 5 reinos espirituais que existem na Terra. Vamos ver então o que está escrito no profeta Daniel a esse respeito. Leitura número 181. Daniel 7, verso 19 ao 21. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferros e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pesava a pés o que sobejava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia, de diante da qual caíram 3. Daquela ponta, digo, que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cujo parecer era mais firme do que os das suas companheiras. Eu olhava, e eis que esta ponta fazia guerra contra os santos, e os vencia. Nesta fase, a fase do quarto selo, embora a besta apareceu, ainda não será obrigatório que se adore a ela. Porém, a partir do momento em que o mundo foi dominado por este animal, todas as igrejas foram fechadas, isto é, todas elas foram obrigadas a se unirem formando uma só igreja, a Babilônia. Então, com a exceção desta igreja que foi formada, a Babilônia, ficará terminantemente proibido que se fale em Deus, que se façam cultos ou reuniões, sendo que toda vez que isso acontecer, o castigo para os infratores será campo de concentração. Os irmãos vejam então que Daniel se referiu a este animal terrível e espantoso, dizendo que ele tinha 10 pontas. Isto significa que depois que o mundo for dominado por esse animal, serão colocados 10 governantes para governarem o mundo, como nós já falamos. E a besta será então o 11º governo. Passará a governar o mundo religiosamente e será sobre todos os governos, como foi no passado, na Idade Média. Bem, irmãos, com a ajuda de Deus, chegamos então ao final desta 4ª etapa da 5ª parte.